O ar úmido da noite carregava o cheiro de terra molhada e podridão quando o vulto surgiu das sombras da Rua das Sombras, em Eldorado Velha. Ana correu, o coração martelando como um tambor de candomblé em festa profana, os pés chapinhando nas poças que refletiam as luzes tremeluzentes dos postes antigos. Atrás dela, o rosnado baixo ecoava, não de um cão selvagem, mas de algo pior, um predador que se movia com a graça letal de quem já havia caçado por séculos nas vielas escondidas da cidade. Ela sentia o fôlego dele na nuca, frio como o vento que descia das colinas circundantes, carregando o sussurro das folhas das árvores antigas do bosque sombrio. Ana tropeçou em uma raiz exposta, o joelho raspando no asfalto irregular, mas não parou. Eldorado Velha não era um lugar para os fracos. Suas ruas estreitas, ladeadas por casarões coloniais em ruínas, abrigavam segredos que os vivos preferiam ignorar. Ela havia vindo até ali por um motivo: o rumor de um clã antigo, os Filhos da Meia-Noite, que controlavam o fluxo de sangue nas veias ocultas da metrópole. Mas agora, fugindo de um deles, Ana questionava se valia a pena. O homem, ou o que restava dele, era alto, os olhos brilhando com um vermelho faminto sob o capuz rasgado. Ele não corria, flutuava quase, os passos silenciosos contrastando com o caos que ela causava. "Você não escapa, mortal", ele sibilou, a voz rouca como o vento uivando pelas janelas quebradas de uma mansão abandonada à esquerda. Ana virou uma esquina apertada, o beco do esquecimento, onde as paredes de tijolos úmidos pareciam fechar-se sobre ela. Seus pulmões queimavam. Ela era historiadora, não atleta, mas o instinto de sobrevivência a impulsionava. Em sua bolsa, o antigo diário que roubara da biblioteca subterrânea do Arquivo das Noites pulsava como um coração vivo. Nele, linhas rabiscadas prometiam respostas sobre sua família e sobre o monstro que a perseguia. De repente, ele a alcançou. Uma mão ossuda agarrou seu ombro, unhas afiadas como lâminas cravando-se na carne. Ana gritou, girando o corpo e acertando um soco no rosto dele. O impacto foi como bater em mármore frio. Ele mal se mexeu, mas o dique se abriu. Sangue escorreu de seus lábios, não vermelho, mas um negro viscoso que cheirava a ferro enferrujado. "Você cheira a eles", ele murmurou, os caninos alongados reluzindo à luz fraca de uma lâmpada solitária. "Aqueles que se acham acima de nós." Ana chutou sua canela, ganhando segundos preciosos para mergulhar em uma porta entreaberta. Era a entrada para o subsolo de Eldorado, um labirinto de túneis abandonados que corria sob a cidade como veias esquecidas. O ar lá embaixo era mais frio, carregado de mofo e o eco distante de goteiras. Ela desceu as escadas de pedra irregular, o diário apertado contra o peito. Os Filhos da Meia-Noite não eram lendas, eram reais, uma hierarquia de imortais divididos em clãs que disputavam territórios nas sombras de Eldorado Velha. E agora um deles a caçava por causa do que ela descobrira, um ritual biológico, passado de geração em geração, que permitia aos vampiros se curvarem não à magia, mas à vontade de um sangue específico, o dela. Os passos dele ecoaram acima, deliberados, como se soubesse exatamente para onde ela ia. Ana se escondeu atrás de uma pilastra coberta de musgo, o coração acelerado. As lendas falavam de como os vampiros de Eldorado se originaram nas plantações antigas das colinas, onde escravos e senhores haviam misturado sangue em rituais de sobrevivência, criando uma linhagem amaldiçoada pela sede eterna. Mas nada de feitiçaria. Era pura biologia distorcida, instintos animais amplificados pela imortalidade. Ela havia lido sobre isso no diário. Um círculo desenhado no chão, não com giz encantado, mas com sangue puro, podia forçar até o mais antigo castelo vampiro a se render. O predador desceu, o cheiro dele preenchendo o túnel, couro velho e morte recente. "Eu sou Victor, do clã das Sombras Eternas", ele anunciou, como se o nome bastasse para paralisá-la. "E você carrega o sangue da traidora. Entregue o diário, e talvez eu a torne uma de nós." Ana engoliu em seco. Sua avó, falecida há anos, havia sido parte disso? As noites em que ela contava histórias de sombras que andam, em Salvador, misturadas com toques de folclore baiano, agora faziam sentido. Mas Eldorado Velha era diferente.
Aqui, no coração do interior paulista adaptado às lendas locais, os vampiros se infiltravam nas festas de São João, nas neblinas das cachoeiras próximas, controlando o submundo com lealdades frágeis e traições sangrentas. Ela esperou, o corpo tenso, até que ele passasse. Então correu para o outro lado do túnel, emergindo em uma câmara maior, iluminada por rachaduras que deixavam entrar a lua. Ali, no centro, jazia uma inscrição antiga no chão de pedra, um círculo perfeito, marcado por séculos de uso. Ana se lembrou das palavras do diário. Com as mãos trêmulas, ela cortou o dedo em uma lasca de rocha afiada, deixando o sangue pingar no centro do círculo. Não era magia, era química, um feromônio ancestral que os vampiros reconheciam como comando supremo. Victor surgiu na entrada, os olhos flamejando. "O que você fez?" Ele avançou, mas parou abruptamente, o corpo convulsionando como se fios invisíveis o puxassem. O círculo pulsava com o cheiro de seu sangue, e o ar pareceu se curvar, as sombras das paredes se inclinando como servos obedientes. Não era um castelo físico, mas o castelo metafórico do clã, a rede de túneis e esconderijos que Victor controlava. Ele caiu de joelhos, o rosto contorcido em agonia e reverência. "Impossível. Você é da linhagem das primeiras." Ana se ergueu, o diário aberto em suas mãos. O impacto a atingiu como uma onda. Ela não era vítima, era herdeira. Mas isso atrairia mais caçadores, clãs rivais como os Guardiões do Amanhecer, que viam sua linhagem como ameaça à ordem frágil de Eldorado Velha. A noite estava só começando, e o bosque sombrio chamava, prometendo alianças perigosas e traições que testariam sua humanidade recém-despertada. Enquanto Victor gemia no chão curvado ao círculo, Ana saiu para a superfície, o vento frio da colina batendo em seu rosto. Ela precisava encontrar o Castelo das Brumas, escondido nas profundezas do bosque, antes que o clã inteiro soubesse de sua existência. O sangue em suas veias não era maldição, era poder, mas usá-lo significava abraçar a escuridão que sua família havia fugido por gerações. O vento cortante do bosque sombrio chicoteava o rosto de Ana, enquanto ela emergia dos túneis, os galhos retorcidos das árvores antigas se estendendo como dedos acusadores na penumbra. O ar estava carregado de umidade, misturando o aroma de folhas úmidas com algo mais primal, o cheiro metálico de presas ocultas, de caçadas que ecoavam desde as noites coloniais. Ela apertou o passo pela trilha estreita, o diário enfiado na bolsa, como um peso vivo contra sua costela. Atrás dela, os gemidos de Victor ainda ressoavam em sua mente, um lembrete de que o círculo não o matara, apenas o dobrara, forçando sua biologia vampírica a reconhecer o comando de seu sangue. Mas clãs como o das Sombras Eternas não perdoavam humilhações. Eles viriam em matilha, atraídos pelo cheiro de fraqueza. Eldorado Velha se estendia ao longe, suas luzes distantes piscando como olhos vigilantes nas colinas. O bosque, com suas árvores de troncos nodosos inspirados nas matas fechadas do interior paulista, era um labirinto natural que os filhos da meia-noite usavam para emboscar intrusos. Ana sentia os instintos de sua linhagem se agitando, um formigamento na pele que não era medo puro, mas algo ancestral, como se seu corpo soubesse navegar aquelas sombras antes mesmo de sua mente compreender. Ela havia lido no diário sobre o Castelo das Brumas. Não uma construção de pedra, mas uma rede de cavernas e ruínas escondidas no coração do bosque, onde o clã dos Guardiões do Amanhecer se reunia. Eles eram rivais dos Sombras Eternas, uma facção que pregava o equilíbrio entre a sede e a humanidade remanescente, mas alianças ali eram frágeis como veias expostas. Um estalo seco quebrou o silêncio. Um galho pisado, ou pior, um passo calculado. Ana congelou, o coração disparando. À sua frente, emergindo de trás de um tronco coberto de musgo, surgiu uma figura esguia, uma mulher de pele morena e cabelos trançados que caíam como cipós negros. Seus olhos castanhos profundos brilhavam com uma intensidade que traía a imortalidade, pupilas dilatadas, capturando a luz fraca da lua filtrada pelas copas. Ela vestia roupas práticas, um casaco de couro gasto sobre uma blusa simples, como uma camponesa das festas de São João que Ana vira em vilarejos próximos. Mas o porte era de predadora,
os músculos tensos sob a tecido. Você é a que cheira a primeira, disse a mulher, a voz baixa e rouca, com um sotaque arrastado do interior, misturado a ecos de lendas baianas que Ana reconhecia das histórias de sua avó. Victor está curvado como um cão no subsolo. Os ventos do bosque carregam o fedor de seu sangue fresco. O que uma mortal como você faz invocando o círculo aqui, onde os guardiões vigiam? Ana recuou um passo, a mão instintivamente tocando a bolsa. Não era hora para confrontos. Ela precisava de respostas, não de outra caçada. Eu não sou mortal comum, respondeu, forçando a voz a soar firme, embora o tremor a traísse. Meu sangue. Ele responde ao diário. Estou indo para o Castelo das Brumas. Os sombras eternas me perseguem por causa dele. A mulher inclinou a cabeça, farejando o ar como um animal testando o vento. Seu nome era Lúcia. Ana soube instintivamente, não por palavras, mas pelo modo como ela se movia, graciosa, mas com a rigidez de quem lutava contra a fome eterna. Lúcia do clã dos guardiões, confirmou ela, aproximando-se devagar, os olhos fixos no pulso de Ana, onde o corte recente ainda latejava. Seu sangue é veneno e elixir para nós. As primeiras eram as fundadoras, escravizadas nas plantações antigas, misturando essência humana com a mordida dos senhores para sobreviver. Mas você desperta o que eles temem, o controle biológico que força lealdades. Elas prosseguiram pela trilha, Lúcia guiando com passos silenciosos, enquanto Ana contava fragmentos do diário, as anotações sobre rituais de sangue que não eram feitiços, mas reações químicas, feromônios que alteravam os instintos vampíricos, forçando submissão ou fúria. O bosque parecia vivo ao redor delas, o chão coberto de folhas secas que rangiam como ossos sob os pés, e o ar frio carregava o sussurro de riachos distantes, ecoando as cachoeiras escondidas nas colinas. Lúcia falava pouco, mas suas palavras cortavam como presas. Os guardiões lutam para manter o equilíbrio. Bebemos o mínimo, caçamos marginais nas ruas de Eldorado Velha, mas os sombras eternas querem domínio total. Seu círculo abalou Victor. Agora, o clã inteiro fareja traição. Se você entrar no castelo, terá que provar sua linhagem, ou seremos nós a caçá-la. De repente, um rugido baixo veio das sombras à esquerda e 3 vultos surgiram, olhos vermelhos flamejando como brasas em uma fogueira de São João extinta. Eram lacaios de Victor, vampiros jovens, convertidos recentemente nas noites chuvosas das plantações abandonadas nas bordas da cidade. O líder, um homem corpulento com cicatrizes no rosto, rosnou. A traidora e a traidora, o clã manda. Entreguem o diário ou sangrem no bosque. Lúcia se posicionou à frente de Ana, os caninos se alongando ligeiramente. Um instinto biológico que respondia à adrenalina, não a encantos. Vocês ousam invadir território dos guardiões? Victor já se curvou. Seu cheiro de fraqueza os precede. O combate explodiu em um borrão de movimentos. Lúcia derrubou o primeiro com um golpe preciso na traqueia, explorando a fraqueza vampírica à asfixia prolongada, enquanto Ana, o coração na garganta, sacou uma lasca de pedra afiada da bolsa, resquício do túnel, e cravou no braço do segundo, o sangue negro jorrando e queimando sua pele como ácido. O líder avançou sobre Ana, as unhas rasgando o ar, mas ela rolou para o lado, o chão úmido amortecendo a queda. Lúcia o interceptou, os dois se chocando contra uma árvore com um estalo que ecoou como trovão. Corra para as ruínas, gritou Lúcia, enquanto mordia o pescoço do inimigo. Não para matar, mas para injetar um veneno salivar que paralisava os nervos, uma adaptação evolutiva dos vampiros locais. Ana obedeceu, correndo pela trilha que descia para uma clareira envolta em névoa, onde as ruínas do Castelo das Brumas se erguiam. Paredes de pedra cobertas de trepadeiras, entradas camufladas por folhagem, como as antigas fazendas caídas que pontilhavam o interior. Ela irrompeu na entrada principal, um arco de pedra erodido pelo tempo, e o ar mudou, mais seco, carregado de odores de terra batida e sangue seco. Vozes murmuraram das profundezas, ecos de uma assembleia vampírica. Mas antes que pudesse avançar, Lúcia surgiu atrás dela, ofegante, o rosto salpicado de sangue alheio. Eles recuarão por agora, mas Victor se ergue. No castelo,
Você enfrentará o conselho. Seu sangue pode nos unir ou nos dividir em guerra. Ana assentiu, o peso da herança pressionando seu peito como uma mordida invisível. O diário prometia poder, mas o bosque sussurrava perigos. Traições dentro do clã, instintos que a puxavam para a escuridão, e o dilema de sacrificar sua humanidade para sobreviver. Enquanto desciam para as câmaras ocultas, o som de uivos distantes enchia a noite. Um coro que prometia que a caçada mal havia começado. As sombras das câmaras subterrâneas do Castelo das Brumas engoliram Ana e Lúcia como um manto vivo. O ar denso, com o cheiro de pedra úmida e sangue coagulado que pairava como névoa invisível. O conselho já as esperava, uma dezena de figuras imóveis ao redor de uma mesa improvisada de lajes de rocha, seus olhos reluzindo no brilho fraco de tochas que crepitavam nas paredes cobertas de raízes retorcidas. No centro, um homem idoso de pele enrugada como couro curtido nas plantações antigas ergueu-se com um movimento fluido que desmentia sua aparência frágil. Seus caninos amarelados pelo tempo se alongaram ligeiramente ao farejar o ar. "Intrusas", rosnou ele, a voz grave ecoando como o ribombar de uma cachoeira distante nas colinas de Eldorado Velha. O bosque nos alertou de sangue fresco. Quem ousa invadir o coração dos guardiões sem convite? Lúcia empurrou Ana para frente, os músculos tensos sob o casaco salpicado de terra e sangue seco da luta recente. Ela é a herdeira das primeiras Elias. Victor dos Sombras Eternas se curvou ao círculo dela no subsolo. Seu cheiro é o mesmo das fundadoras, das que misturaram essência nas noites das fazendas esquecidas. O conselho murmurou, um coro baixo de rosnados e suspiros, enquanto os vampiros se inclinavam testando o ar como lobos em uma caçada interrompida. Ana sentiu o formigamento na pele intensificar, um instinto biológico que respondia à proximidade deles. Não medo puro, mas uma atração primal, como se seu sangue chamasse o deles para a superfície. Elias, o élder dos guardiões, aproximou-se devagar, os olhos cinzentos fixos no pulso de Ana, onde o corte ainda supurava. Ele era uma relíquia das origens do clã, convertido nas revoltas silenciosas das colinas paulistas, onde o suor dos escravos se misturava ao veneno dos senhores em rituais de sobrevivência bruta. "Prove", exigiu ele, estendendo a mão ossuda. "Desenhe o círculo aqui no chão sagrado do castelo. Se seu sangue comanda, nos curvaremos. Se não, você se tornará caça para alimentar nossa vigilância." Ana hesitou, o coração martelando contra as costelas. O diário, ainda na bolsa, parecia queimar como uma brasa viva. Ela sabia que isso não era um truque místico. Era química pura, feromônios ancestrais que alteravam os receptores nos vampiros, forçando submissão como um alfa em uma matilha. Mas falhar significava morte. Ou pior, conversão forçada. Uma eternidade de sede incontrolável nas sombras de Eldorado Velha. Com as mãos trêmulas, Ana ajoelhou-se no centro da câmara, o chão de terra batida fria contra seus joelhos. Ela cortou o pulso mais fundo com a mesma lasca de pedra, o sangue pingando em um padrão circular improvisado, traçado com o dedo na poeira. O cheiro metálico se espalhou imediatamente, preenchendo o ar como um perfume proibido. Os guardiões recuaram um passo, narinas dilatando, instintos conflitando entre fome e reverência. Elias foi o primeiro a cair, os joelhos batendo no chão com um baque surdo, o corpo convulsionando como se correntes internas o puxassem. "Pela linhagem das primeiras", murmurou ele, a voz rouca de agonia misturada a alívio. Um a um os outros se curvaram, rostos contorcidos em uma mistura de dor e lealdade forçada. Biologia traçando lealdades que séculos de hierarquia vampírica haviam tentado apagar. Lúcia ficou de pé, os olhos brilhando com uma emoção rara, esperança tingida de desconfiança. "Você nos une, Ana. Os Sombras Eternas verão isso como guerra." Victor já se ergue. Seus lacaios espalham o rumor pelo bosque sombrio. Eles virão com reforços das plantações abandonadas, onde convertem os desesperados das festas de São João em servos famintos. Ana se ergueu, o pulso latejando, mas uma força nova pulsando em suas veias. Não imortalidade ainda, mas o poder de comandar. Ela pensou em sua avó, nas noites em Salvador, onde contos de sombras dançantes se entrelaçavam com o som dos atabaques
ecoando agora nas câmaras do castelo. Eu não quero guerra, disse ela, a voz ganhando firmeza. O diário fala de equilíbrio. As primeiras criaram isso para sobreviver, não para dominar. Mas se os sombras eternas me caçam, eu os enfrentarei. Com vocês ou sozinha. O conselho se recompôs devagar, Elias limpando o suor frio da testa enrugada. Então prove sua lealdade de outra forma, disse ele, gesticulando para uma passagem lateral que levava a câmaras mais profundas. Nossos prisioneiros dos sombras eternas apodrecem lá embaixo. Um deles, Marco, era o braço direito de Victor antes da traição. Interrogue-o. Seu sangue pode forçá-lo a falar, mas cuidado, a proximidade desperta a sede em todos nós. Ana seguiu Lúcia pela passagem estreita, as paredes de rocha úmida roçando seus ombros, o eco de goteiras misturando-se a gemidos abafados. O Castelo das Brumas era um labirinto vivo, túneis que se ramificavam como veias sob o bosque, conectando ruínas coloniais onde os vampiros se escondiam durante o dia, fingindo ser moradores das vilas próximas com suas festas de fogueiras e quentões. Na cela improvisada, Marco estava acorrentado a uma pilastra de pedra, o corpo magro tremendo de abstinência. Dias sem sangue fresco o deixavam fraco, os olhos opacos como brasas apagadas. Ele ergueu a cabeça ao cheirar Ana, um rosnado gutural escapando dos lábios rachados. Você, a traidora das primeiras. Victor jurou vingança. Ele reunirá os clãs das colinas, dos túneis sob Eldorado Velha, até das neblinas das cachoeiras. Seu círculo o humilhou. Agora ele quer seu sangue para quebrar a linhagem de vez. Lúcia trancou a grade de ferro enferrujado, mas Ana se aproximou, estendendo o pulso cortado perto dele. O cheiro o atingiu como um soco. Marco se debateu contra as correntes, o corpo arqueando em submissão involuntária. Fale, ordenou ela, sentindo o poder fluir como uma corrente elétrica biológica. O que Victor planeja? Onde ele ataca primeiro? As palavras saíram aos tropeços, forçadas pela química inescapável. O bosque sombrio. Ao amanhecer. Eles emboscarão o conselho aqui, usando os lacaios convertidos nas plantações. Mas há uma fraqueza. Lúcia. Ela era uma de nós antes de desertar. Victor sabe de seu laço com as primeiras. Um amor antigo traído pela sede. Lúcia congelou, os olhos se arregalando em choque, o rosto pálido sob a luz tremeluzente. Mentira, sibilou ela, mas a dúvida pairava. Instintos vampíricos questionando lealdades forjadas em noites de sangue compartilhado. Ana recuou, o ar carregado de tensão, enquanto Marco ria fracamente, as correntes tilintando. Escolha, herdeira. Alianças se quebram como veias expostas. O eco das palavras de Marco reverberou pelas câmaras enquanto elas saíam. Lúcia em silêncio tenso, o passo mais rígido. Ana sentia o dilema crescer, confiar em Lúcia, que a guiara até ali, ou duvidar, arriscando uma traição que poderia derrubar os guardiões antes mesmo da invasão. O Castelo das Brumas, com suas sombras dançantes e sussurros ancestrais, parecia fechar-se ao redor delas, o peso da herança pressionando como presas invisíveis. Lá fora, o bosque uivava com o vento da madrugada, prometendo uma emboscada que testaria não só seu sangue, mas sua humanidade frágil. A guerra entre clãs se aproximava, e Ana sabia que o próximo círculo que desenhasse poderia selar destinos, ou derramar rios de sangue negro nas colinas de Eldorado Velha. O ar da cela ainda ecoava com o riso rouco de Marco, quando Ana e Lúcia emergiram na câmara principal do Castelo das Brumas, o silêncio entre elas mais pesado que as correntes de ferro enferrujadas. A tocha na parede piscava, lançando sombras que dançavam como fantasmas nas paredes úmidas, e o cheiro de sangue coagulado se misturava ao mofo das raízes que se infiltravam na rocha. Ana sentia o pulso latejar, não só pela ferida, mas pela dúvida que Marco plantara como uma semente venenosa. Lúcia caminhava à frente, os ombros rígidos, o casaco de couro rangendo com cada passo, mas ela não olhava para trás. O bosque lá fora uivava com o vento da madrugada, um coro que parecia rir da fragilidade das alianças forjadas na escuridão. É mentira dele, murmurou Lúcia finalmente, parando abruptamente na entrada de um túnel lateral que levava à superfície. Sua voz era baixa,
com o sotaque arrastado das colinas, mas carregada de uma tensão que traía o conflito interno, instintos vampíricos lutando contra lealdades antigas. Victor me converteu há décadas, nas noites chuvosas das plantações abandonadas, perto de Eldorado Velha. Eu desertara porque via a sede dele como uma praga, convertendo os perdidos das festas de São João em bestas sem alma. Mas um laço. Não, isso é armadilha para nos dividir. Ana parou a uma distância segura, a mão instintivamente tocando a bolsa, onde o diário repousava como um talismã vivo. Ela queria acreditar, mas o formigamento em sua pele, esse eco biológico da linhagem das primeiras, sussurrava alertas. Traições nasciam de sedes não saciadas, de amores torcidos pela imortalidade. Elas prosseguiram em silêncio, subindo uma escadaria íngreme de pedra irregular que emergia em uma clareira escondida no coração do bosque sombrio. A névoa da madrugada se adensava, envolvendo as árvores nodosas como um véu, e o ar frio carregava o aroma de terra úmida e folhas apodrecidas, misturado ao distante som de riachos que desciam das colinas. Elias e o conselho as esperavam ali, figuras sombrias, reunidas ao redor de uma fogueira baixa, as chamas crepitando como ossos se quebrando. O amanhecer se aproxima, disse Elias, os olhos cinzentos fixos em Ana, ainda marcados pela submissão recente. Marco falou de emboscada. Os sombras eternas virão pelo sul, pelas trilhas que cortam as ruínas das antigas fazendas. Seu sangue nos curvou, herdeira, mas para lutar, precisamos de estratégia, não de dúvida. Ana assentiu, mas seus olhos desviaram para Lúcia, que se posicionava na periferia do grupo, os punhos cerrados. O dilema a corroía por dentro. Sua humanidade, remanescente e frágil, ansiava por confiança, mas a herança das primeiras exigia vigilância, como os escravos das plantações que outrora misturaram sangue para sobreviver às mordidas dos senhores. Eu interrogo os outros prisioneiros, ofereceu Ana, forçando a voz a soar resoluta. Se há verdade no que Marco disse, o encontraremos antes que nos ataquem. Lúcia ergueu o olhar, uma faísca de dor cruzando seu rosto moreno, mas ela apenas acenou. Vá. Eu vigio o perímetro. O bosque me conhece melhor que qualquer um. Enquanto o grupo se dispersava, Ana desceu de volta aos túneis com 2 guardiões ao seu lado, guerreiros silenciosos, de pele marcada por cicatrizes de caçadas passadas, convertidos nas neblinas das cachoeiras próximas. As câmaras de prisioneiros eram um labirinto de celas escavadas na rocha, iluminadas por lanternas a óleo que tremeluziam como olhos famintos. No segundo calabouço, uma vampira jovem de cabelos desgrenhados e olhos opacos pela abstinência, acorrentada a uma parede úmida, ergueu a cabeça ao cheirar Ana. A primeira, sibilou ela, o corpo se debatendo contra as correntes. Victor nos mandou como distração. O verdadeiro golpe vem de dentro. Lúcia carrega o veneno dele no sangue. Ela me contou em noites antigas de um amor que a seduziu para o clã, mas a traiu ao desertar. Agora ele a chama de volta com promessas de sangue fresco das ruas de Eldorado Velha. Ana cortou o pulso novamente, o sangue pingando perto da grade, forçando a submissão. A vampira convulsionou, caindo de joelhos, as palavras saindo em um fluxo forçado. Ela hesitará na emboscada. Victor planeja matá-la primeiro, para quebrar os guardiões, depois tomar seu diário e drenar sua linhagem nas plantações, onde os convertidos famintos aguardam. O ar da cela ficou espesso com o cheiro metálico, e Ana recuou, o estômago revirando. Não era prova absoluta, mas o padrão se formava. Biologia traçando caminhos de lealdade e traição, como veias que se entrelaçavam em uma teia inescapável. Emergindo na clareira, o céu começava a clarear no leste, um cinza pálido filtrando pela copa das árvores, prometendo o amanhecer que os vampiros temiam como uma queimação na pele. O conselho se armava com estacas de madeira dura das florestas próximas e frascos de ervas amargas que retardavam a regeneração, adaptações brutas contra a imortalidade rival. Lúcia retornou do perímetro, o rosto suado, os olhos evitando os de Ana. Eles vêm, anunciou ela, a voz tensa. 10, talvez mais, farejando pelo sul. Eu os ouvi nas trilhas, rosnados misturados ao vento das colinas.
A emboscada explodiu sem aviso. Vultos surgiram da névoa, olhos vermelhos flamejando como fogueiras de São João apagadas, liderados por lacaios de Victor com presas alongadas pela fúria recente. O primeiro atacou Elias, unhas rasgando o ar, mas o Elder o derrubou com um golpe na traqueia, explorando a fraqueza à asfixia. Ana se viu no centro do caos, o coração disparado, enquanto um vampiro magro avançava sobre ela, o cheiro de morte recente em sua respiração. Ela rolou para o lado, o chão úmido amortecendo a queda, e cravou a lasca de pedra em sua perna, o sangue negro jorrando e queimando sua mão como ácido. Lúcia lutava ferozmente ao seu lado, derrubando dois inimigos com mordidas precisas que injetavam paralisia salivar. Mas Ana viu a hesitação. Um segundo de pausa quando Victor surgiu na borda da clareira, alto e sombrio, os olhos fixos nela. Lúcia, chamou ele, a voz rouca ecoando como um atabaque distante. Volte para mim. O sangue das primeiras é nosso para compartilhar, como nas noites das plantações. Lúcia congelou, o corpo tremendo, instintos ancestrais conflitando em uma guerra interna visível. Lealdade ao clã desertado versus a sede que Victor acendia como uma chama proibida. Ana agiu por instinto, cortando o pulso e traçando um círculo rápido na terra da clareira, o sangue se espalhando em um padrão irregular. O cheiro atingiu Lúcia primeiro, forçando-a a cair de joelhos ao lado de Victor, que convulsionou novamente, o castelo de sua vontade se curvando mais uma vez. Os lacaios recuaram, rosnando em confusão, enquanto o conselho avançava, aproveitando a submissão. Mas o custo era alto. Lúcia ergueu os olhos para Ana, lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto, a traição confirmada não por palavras, mas pelo corpo que traía sua alma dividida. Eu não queria, sussurrou ela, enquanto os guardiões a arrastavam para as sombras. O amanhecer rompia, forçando os sobreviventes a recuar para o castelo das brumas, deixando corpos imóveis na clareira. Ana seguia atrás, o diário pesado em sua bolsa. O dilema agora uma ferida aberta. Aliar-se aos guardiões enfraquecidos significava caçar Lúcia, sua primeira confidente na escuridão, ou perdoar e arriscar tudo. O bosque sussurrava promessas de mais sangue, e Eldorado Velha acordava alheia, enquanto a guerra dos clãs se aproximava de um clímax que testaria os limites de sua herança. O sol nascente filtrava-se pelas frestas das copas no bosque sombrio, queimando como agulhas quentes na pele dos vampiros que corriam de volta ao castelo das brumas. Ana tropeçava na trilha irregular, o pulso latejando com o corte fresco, o sangue ainda úmido na terra da clareira onde o círculo improvisado havia forçado a submissão. Atrás dela, os guardiões arrastavam Lúcia, acorrentada com cordas de cipó reforçadas, seus gemidos ecoando como uivos abafados no ar úmido da madrugada. Victor jazia imóvel na névoa, convulsionado pela segunda humilhação, mas Ana sabia que sua biologia o regeneraria, e com fúria redobrada, chamando reforços das plantações abandonadas nas bordas de Eldorado Velha. O castelo das brumas as engoliu novamente, as entradas camufladas por trepadeiras se fechando como bocas famintas. A câmara principal estava em caos, corpos de lacaios inimigos empilhados nos cantos, o cheiro de sangue negro e suor misturando-se ao mofo das paredes de rocha. Elias, o Elder, ofegava contra uma pilastra, uma ferida rasgada no ombro regenerando devagar sob a luz fraca das lanternas a óleo. Seus olhos cinzentos fixaram-se em Lúcia, agora jogada no chão como uma presa capturada, os cabelos trançados emaranhados com terra e folhas. Traição, rosnou ele, a voz grave cortando o ar como uma lâmina. Você nos guiou para a emboscada, hesitando quando Victor chamou. Seu sangue ainda carrega o veneno dele, uma lealdade química que o deserto não apagou. Lúcia ergueu a cabeça, os olhos castanhos cheios de um brilho febril, lágrimas de sangue seco marcando seu rosto moreno. Não foi escolha, sussurrou ela, o corpo tremendo contra as cordas que mordiam sua pele imortal. A conversão de Victor, ela injetou algo em mim, um feromônio que responde ao dele como um laço de matilha. Nas noites das plantações, quando ele me mordeu pela primeira vez, prometeu equilíbrio, mas era sede pura, convertendo os órfãos das festas de São João em escravos. Eu desertara para os guardiões, mas o chamado persiste,
uma fraqueza biológica que seu círculo Ana mal conteve. Ana parou a uma distância segura, o coração apertado em um misto de raiva e pena. Sua humanidade gritava por misericórdia, ecoando as histórias de sua avó em Salvador, onde laços de sangue superavam traições em rituais de família. Mas a herança das primeiras exigia justiça, ou o clã inteiro cairia. O conselho se reuniu em círculo ao redor dela, figuras exaustas com cicatrizes frescas, o ar carregado de tensão como antes de uma tempestade nas colinas. Ela deve ser julgada, disse uma vampira idosa, de pele enrugada como as raízes das árvores antigas, estendendo uma estaca de madeira dura colhida do bosque. Os sombras eternas usarão isso como fraqueza. Victor já espalha o rumor pelos túneis sob Eldorado Velha. A herdeira das primeiras hesita, e seus aliados se dobram a traições antigas. Ana sentiu o formigamento na pele intensificar, um instinto primal que a impulsionava a agir. Ela se ajoelhou ao lado de Lúcia, cortando superficialmente o pulso mais uma vez, deixando o sangue pingar perto do rosto dela. Não era punição, mas teste. O cheiro metálico se espalhou, forçando Lúcia a convulsionar, o corpo arqueando em submissão involuntária. «Fale a verdade», ordenou Ana, a voz firme apesar do tremor interno. Victor planeja o que agora? Os lacaios recuaram, mas o bosque carrega seus cheiros. Lúcia engasgou, as palavras saindo aos tropeços, impulsionadas pela química inescapável. Ele vai pelo norte, pelas cachoeiras escondidas nas colinas. Lá tem um santuário antigo, ruínas de uma capela colonial, onde converte os andarilhos que fogem das vilas. Reunirá 50, talvez mais, e atacará o castelo ao entardecer usando o riacho para flanquear os túneis. Ele quer você viva, Ana, para drenar sua linhagem devagar, misturando-a ao sangue dele e quebrando o poder das primeiras para sempre. O conselho murmurou rosnados de fúria ecoando nas câmaras, mas Elias ergueu a mão. E você? Vai nos trair de novo quando ele chamar? Lúcia baixou a cabeça, o peito arfando. O círculo de Ana me segura agora, mas a sede, ela corrói. Matem-me ou usem-me como isca. Ana recuou, o dilema rasgando-a por dentro como presas. Matar Lúcia significava perder a única ponte para o mundo vampírico que entendera sua dor. Uma mulher convertida na brutalidade das plantações, lutando contra instintos como ela lutava contra sua herança. Mas perdoá-la arriscava tudo. Os guardiões, enfraquecidos pela emboscada, precisavam de unidade, não de dúvidas que sangrassem como veias expostas. Enquanto o sol subia, forçando os vampiros a se refugiarem nas profundezas do castelo, Ana seguiu Elias por um túnel lateral, o ar ficando mais frio e úmido, ecoando o gotejar distante de água infiltrada. Você deve decidir, herdeira, disse ele, parando em uma câmara menor, iluminada por rachaduras que deixavam entrar faíscas de luz. Seu sangue nos comanda, mas a guerra exige sacrifício. Os sombras eternas controlam as ruas de Eldorado Velha agora. Ouvi sussurros de convertidos infiltrados nas feiras noturnas, caçando os nossos. Se Lúcia viver, ela pode redimir-se lutando ao seu lado. Se morrer, unificamos o clã sob medo. Ana apertou o diário contra o peito, as páginas rabiscadas prometendo respostas sobre rituais de purificação. Não mágicos, mas biológicos, diluindo laços tóxicos com sangue puro das primeiras. De repente, um tremor sacudiu as paredes, poeira caindo como chuva fina. Gritos ecoaram dos túneis superiores. Invasão! Pelas cachoeiras! Os sombras eternas haviam antecipado, usando o dia para sondar, lacaios diurnos, humanos convertidos parcialmente, resistentes ao sol por ervas das colinas. Ana correu de volta à câmara principal, encontrando o caos. Guardiões lutando contra vultos armados com facas enferrujadas, o cheiro de sangue fresco preenchendo o ar. Lúcia, ainda acorrentada, se debatia, os olhos flamejando ao ver um lacaio se aproximar de Ana. Com um rugido, ela rompeu as cordas enfraquecidas pela submissão anterior, lançando-se sobre o inimigo, as presas cravando-se em seu pescoço e injetando paralisia. O combate se intensificou. Ana no centro, traçando círculos rápidos na terra com seu sangue para forçar submissões pontuais, mas o custo a enfraquecia.
Vertigens tomavam conta, o corpo mortal protestando contra a perda constante. Um vampiro corpulento a derrubou, unhas rasgando seu braço, mas Lúcia surgiu, derrubando-o com um golpe brutal. "Eu luto por você agora!" gritou ela, o rosto contorcido em determinação. Juntas, elas repeliram o assalto, os invasores recuando para as sombras, deixando trilhas de sangue negro que fumegavam no chão úmido. Ofegante, Ana confrontou Lúcia no silêncio pós-batalha. "Você hesitou antes, mas lutou agora. Posso confiar?" Lúcia assentiu, limpando o sangue do queixo. "Seu círculo me ancorou. Victor me chama, mas sua linhagem é mais forte, como as primeiras que sobreviveram às plantações, unindo, não dividindo." Elias observava, aprovando com um aceno. Mas o alívio era frágil. O entardecer traria o ataque principal. E Ana sabia que o próximo confronto testaria não só lealdades, mas o limite de sua humanidade. O bosque sombrio sussurrava promessas de sangue, e Eldorado Velha, com suas luzes distantes, parecia um mundo perdido enquanto a guerra se aproximava do coração do Castelo das Brumas. O entardecer tingia o bosque sombrio de um vermelho sangue, filtrando-se pelas copas densas como veias expostas, enquanto os guardiões se posicionavam nas entradas camufladas do Castelo das Brumas. Ana sentia o ar úmido colar-se à pele, carregado de ozônio, e o cheiro acre de terra revirada, misturado ao fedor distante de corpos em decomposição das plantações abandonadas. Seu pulso, enfaixado com tiras de pano rasgado, latejava como um aviso, mas o formigamento ancestral em suas veias a impulsionava, uma herança biológica que transformava medo em foco predatório. Lúcia estava ao seu lado, livre agora das cordas, os olhos castanhos vigilantes, o corpo tenso como uma corda esticada nas festas de São João. A redenção dela fora selada na batalha diurna, mas a confiança ainda era frágil, uma veia que podia romper a qualquer rosnado. Elias coordenava o conselho nas sombras das ruínas, distribuindo estacas afiadas de madeira das árvores nodosas do bosque e frascos de ervas amargas colhidas nas colinas, que retardavam a regeneração vampírica como um veneno lento. "Eles vêm pelo riacho", murmurou ele, a voz rouca ecoando nas paredes de pedra erodida. Victor lidera com os convertidos das cachoeiras, famintos, instintos enlouquecidos pela abstinência que ele impõe para torná-los ferozes. Seu sangue, Ana, é nossa arma. Desenhe o círculo no coração do castelo quando eles invadirem. Force a submissão do clã inteiro. Ana assentiu, o diário apertado contra o peito como um escudo vivo. As páginas finais descreviam o ritual supremo, um círculo maior, traçado com sangue puro das primeiras, que liberava feromônios potentes o suficiente para curvar hierarquias inteiras, dobrando vontades como galhos ao vento das colinas paulistas. O primeiro sinal veio como um rugido gutural, misturado ao gorgolejar do riacho que flanqueava o castelo. Vultos emergindo da névoa, olhos vermelhos flamejando como brasas em uma fogueira extinta. Eram dezenas, vampiros jovens e selvagens, convertidos nas noites chuvosas das vilas próximas, onde o desespero das feiras noturnas alimentava a mordida de Victor. Ele surgiu no centro, alto e imponente sob o capuz rasgado, o rosto marcado por cicatrizes que contavam séculos de caçadas nas ruas de Eldorado Velha. Seus caninos alongados reluziam à luz crepuscular, e o ar ao redor dele pulsava com um cheiro dominante, um feromônio alfa que unia sua matilha em fúria cega. O assalto explodiu em um caos de sombras e presas. Um lacaio corpulento saltou sobre Elias, unhas rasgando o ar, mas o Elder o interceptou com uma estaca, cravando-a no peito e explorando a fraqueza à madeira que interrompia o fluxo sanguíneo regenerativo. Sangue negro jorrou, fumegando no chão úmido, enquanto Lúcia se lançava contra dois inimigos, seus movimentos fluidos como os de uma dançarina de samba de roda adaptada à escuridão. Ela mordeu o pescoço de um, injetando saliva paralisante que os deixava inertes como troncos caídos, mas um terceiro a derrubou, as unhas cravando-se em seu ombro. "Traidores!" rosnou o vampiro, o sotaque grosso das plantações, ecoando sua origem. Lúcia revidou com um chute na traqueia, ganhando espaço, mas o sangue dela escorria, uma fraqueza que Victor farejava à distância.
Ana corria pelo labirinto de túneis, o coração martelando como atabaques em uma cerimônia profana, perseguida por 3 lacaios que uivavam como cães das colinas. O ar das câmaras subterrâneas era sufocante, carregado de mofo e o eco de combates acima. Grunhidos, impactos de corpos contra a pedra, o rangido de ossos se quebrando. Ela emergiu na câmara central, o coração do castelo, uma vasta caverna de teto abobadado, com raízes penduradas como cipós e o chão de terra batida, marcado por inscrições antigas das primeiras. Victor a seguiu, derrubando um guardião no caminho, seus passos deliberados ecoando como trovões distantes. Seu sangue me curvou 2 vezes, herdeira, sibilou ele, aproximando-se com a graça letal de um predador das sombras eternas. Mas aqui, no subsolo de Eldorado Velha, eu o beberei devagar. As primeiras nasceram de nossa mordida nas fazendas. Você será a última a cair quebrando o ciclo. Ana recuou até o centro da câmara, as mãos trêmulas cortando o pulso profundo com a lasca de pedra agora afiada pelo uso constante. O sangue jorrou, quente e metálico, traçando um círculo amplo na terra. Não um rabisco apressado, mas um padrão preciso, inspirado nas anotações do diário, que liberava os feromônios em ondas concêntricas. O cheiro se espalhou como névoa, infiltrando-se nos túneis e alcançando o bosque acima. Victor parou, narinas dilatando, o corpo convulsionando violentamente. Seus lacaios, que irrompiam atrás dele, congelaram, rostos contorcidos em agonia enquanto instintos biológicos os traíam. A química das primeiras, sobrepujando a hierarquia de Victor, forçando submissão como um comando primal em uma matilha selvagem. Um a um eles caíram de joelhos. O castelo vampiro, a rede inteira de vontades, túneis e lealdades dos sombras eternas, se curvando ao círculo. Victor rastejou para a frente, os olhos flamejantes agora turvos de reverência forçada, o corpo arqueando como se fios invisíveis o puxassem para o chão. Impossível. Sua linhagem nos domina, gemeu ele, a voz rouca quebrando como galhos secos no bosque. Lúcia surgiu na entrada, ofegante e ensanguentada, arrastando um lacaio paralisado. Seus olhos encontraram os de Ana, uma faísca de alívio cruzando o rosto exausto. Eles recuam. Seu sangue os quebrou. O conselho convergiu, Elias liderando os guardiões sobreviventes, que arrastavam os inimigos subjugados para celas profundas. O ar da câmara pulsava com o cheiro residual do ritual, um equilíbrio frágil entre vitória e custo. Ana sentia a fraqueza invadi-la, o corpo mortal protestando contra a perda de sangue, vertigens dançando em sua visão. Ela se apoiou em Lúcia, que a sustentou com um braço firme. Você escolheu lutar, murmurou Ana, a voz baixa, mas carregada de emoção. Não por laços antigos, mas por algo novo. Lúcia assentiu, limpando o suor frio da testa. Sua herança me ancorou. Victor me chamava, mas as primeiras unem, como nas histórias de sobrevivência das plantações, onde o sangue misturado forjava famílias, não correntes. Enquanto a noite caía plena sobre o bosque sombrio, os guardiões interrogavam os prisioneiros, forçando confissões sobre esconderijos remanescentes nos túneis sob Eldorado Velha. Victor, acorrentado no centro do círculo agora seco, murmurava rendição, sua matilha dissolvendo-se em lealdades divididas. Ana emergiu para a superfície, o vento frio das colinas batendo em seu rosto, carregando o sussurro das folhas e o distante som de cachoeiras. O diário, agora completo em sua mente, prometia um futuro de equilíbrio. Usar o poder para caçar apenas os predadores das ruas, proteger os vivos das sombras que se infiltravam nas festas e feiras. Mas o dilema persistia, uma mordida sutil em sua alma. Abraçar a imortalidade para liderar ou permanecer humana vigiando das bordas. Lúcia se juntou a ela na clareira, o luar filtrando-se como prata líquida. Os clãs se reequilibrarão. Os guardiões crescerão sob sua linhagem, mas Victor, ele pode se redimir ou ser exilado para as neblinas das colinas. Ana olhou para as luzes distantes de Eldorado Velha, onde a vida pulsava alheia às veias ocultas da noite. Sua avó teria orgulho, não de uma guerreira, mas de uma guardiã que curvava a escuridão sem se perder nela. O círculo no chão do castelo havia se curvado ao seu sangue, mas era sua humanidade que o mantinha inteiro.
A caçada terminara, mas as sombras de Eldorado Velha sussurravam que novas noites viriam, testando laços forjados em sangue e instinto.